Boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes aqui à nossa Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Nós estamos agora no ano de 2022, no qual a gente tem aí mais um encontro, né? Mais um encontro virtual de resiliência e muita força de vontade. Antes mesmo de a gente começar qualquer tipo de conversa hoje, é muito importante que a gente não esqueça que a gente tem, inclusive, uma perda muito grande e significativa das nossas colegas, dos nossos colegas, no ano de 2021. Pensando nisso, vamos fazer um breve silêncio e lembrar dessas pessoas, e você que está assistindo aí ou ao vivo ou gravado, coloque aí o nome das pessoas que vocês lembram, para que a gente não esqueça dessas pessoas que nos deixaram por algum motivo, principalmente por causa do motivo da Covid-19 no ano de 2021. Então, vamos fazer esse breve silêncio, lembrando das pessoas, dos nossos entes queridos falecidos. Bem, pensando nessas pessoas que a gente perdeu, mas a gente ganhou essa amizade, ganhou o conhecimento, é que a gente segue para mais uma trajetória, né, para esse ano de 2022, um ano aí cheio de desafios, cheio de intempestuosidades, mas a jornada pedagógica está aí propondo essa volta, né, uma volta no qual a gente sabe que não é igual às outras voltas, mas dessa vez a gente está de uma forma híbrida, né, um presencial e remoto. Então, para todas e todos que estão aqui acompanhando essa semana, vai ser repleta, então tem oficinas, tem palestras, hoje aconteceu diversas atividades, e agora pela tarde a gente vai ter uma atividade muitíssimo importante. Nós vamos falar sobre o instrumento principal do artista, a voz. Então a gente vai estar falando com Letícia Bianchi, que é mestranda da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, e ela vai falar sobre a voz. Amanhã nós vamos fazer uma importante homenagem para o Dia das Mulheres, que é todos os dias, mas amanhã a gente vai fazer uma homenagem muito importante também, e vamos ter a presença também do diretório acadêmico, o diretório central das DUS e de estudantes, para falar como é que os estudantes vão ter essa volta, o que é direito, o que não é. Então, vamos conversar amanhã com Arlindo Neto, que é o presidente do Diretório Central das e dos Estudantes, tá certo? Aqui com a gente nós vamos receber ela, Letícia Bianchi, que é a nossa convidada de hoje. Ela vai estar falando sobre essa trajetória importante da voz, e agora nós vamos ficar com você. Bem-vinda, Letícia. Obrigada, David. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Vou começar minha apresentação com a leitura de um trecho da dramaturgia que eu estou construindo. Esse trabalho é um trabalho de dissertação, de mestrado. Ele ainda está em construção, então vou apresentar para vocês uma parte dele, mas vou começar com uma leitura bem rapidinha. Zélia, ato 2, cena 1, passagem de tempo. Zélia entra cheirando uma flor. Uma chuva de pétalas cor-de-rosa começa a cair do teto. Ela dança no lugar como se as pétalas fossem gotas de chuva. Ela estende o braço num convite e Jorge entra em cena. Os dois dançam enquanto as flores mudam de cor, agora num tom de amarelo intenso, anunciando a chegada do verão. Jorge sai e Zélia fica sozinha novamente. Ela olha ao redor e encontra um macaco de pelúcia.
o abraça e segue dançando, em movimentos coreográficos. Jorge entra novamente, mas dessa vez tem João no colo. O entrega para Zélia, que agora olha para cima, percebendo a chegada do outono com a queda de folhas secas. Pega uma delas e mostra ao bebê como se fosse um brinquedo. Jorge chama os dois para fora de cena e os três desaparecem, enquanto as folhas param de cair e um clarão, representando o inverno, se revela. Narradora. O tempo passa com tanta beleza em Paris que quase nos permite esquecer que a realidade do exílio é cheia de frio e saudade. Quase. Bom, esse foi um trecho da dramaturgia que está em construção e que pretende contar a vida da escritora Zélia Gattai. O processo de construção dessa dramaturgia é o objeto de pesquisa dessa pesquisa de mestrado, e eu vou pedir para os meninos para colocarem a apresentação de slides, por favor. Pronto, obrigada. O nome da pesquisa é Da Voz à Cena, a construção de uma dramaturgia a partir das obras autobiográficas e memorialistas de Zélia Gattai. Esse título, Da Voz à Cena, ele tem muita relação com a minha escolha pela autobiografia, pela escolha de contar a história de uma mulher a partir da sua própria voz. Então, eu vou contar para vocês um pouco sobre isso, mas esse nome vem a partir dessa ideia. Pode passar para o próximo, por favor. Ou eu posso passar por aqui, né? Acho que eu tenho essa... Pronto, eu posso passar. É importante eu começar a falar com vocês sobre a minha trajetória, antes de falar da pesquisa, para poder vocês entenderem de onde vem esse interesse por falar disso. Eu sou diretora formada pela UFBA, e a minha trajetória, ela tem muita relação com o protagonismo feminino, tanto na criação da dramaturgia, quanto nos enredos em si. Eu não prezo só por ter protagonistas, mas pela mulher como protagonista da criação do espetáculo, desde a dramaturgia até, enfim, direção, equipe de trabalho, o enredo, enfim, o protagonismo feminino foi uma coisa que me moveu muito ao longo da minha formação. E isso esteve presente nas minhas 3 últimas peças. Falando rapidamente sobre elas, Eudemônia foi meu primeiro espetáculo na UFBA, e ele falava sobre uma autora chamada Cassandra Rios, que foi censurada pela ditadura. Ela era uma autora lésbica, e a gente falava de feminismo, falava de várias questões relacionadas ao feminismo, passando pela história da Cassandra, falando de ditadura, falando de censura. E foi um texto que eu escrevi junto com uma colega chamada Sofia Coletti, que também é uma dramaturga bastante presente aqui, formada pela UFBA também. O segundo espetáculo foi uma adaptação de Medea, escrito pela Consuelo de Castro. Eu trouxe essa Medea com o objetivo de falar sobre releitura de clássicos, relendo também a presença da mulher nesse clássico. Nessa montagem da Consuelo de Castro, a Medea sai um pouco desse lugar passional e vingativo com relação a Jazão e ocupa um lugar politicamente ativo. Ela era uma revolucionária e eles tinham em comum uma luta política. E Jazão não só atraiu romanticamente, mas também do ponto de vista político. E aí a gente coloca camadas de profundidade nessa Medea e tira ela de um lugar um pouco superficial, que eu acredito que as mulheres ocupem em certas dramaturgias clássicas. Mas não vou me alongar nisso, porque esse não é o foco. E o último espetáculo, que é muito significativo para a escolha dessa dissertação, foi Eu Pagu, feito em conjunto com o grupo A Panaceia, que é um grupo de teatro só de mulheres aqui de Salvador, junto com a Panaceia e com o Cuxia, que são 2 grupos dos quais eu faço parte. A gente contou a história de Pagu, Patrícia Galvão, que foi uma militante comunista muito importante, e que teve a sua história contada diversas vezes, de um ponto de vista masculino. A gente encontrou um livro da Patrícia Galvão, que era um livro de cartas que ela escreveu para o companheiro dela na prisão. E esse livro, ele não é muito conhecido, chama-se Paixão Pagu. E nesse livro a gente conseguiu entender que a história contada
pela própria mulher, normalmente é uma história bastante diferente das histórias contadas sob uma ótica masculina. A Pagu, por exemplo, sempre foi vista como um sexy symbol, sempre foi vista como uma destruidora de lares, né? Acabou com o relacionamento de Oswald de Andrade com Tarsila do Amaral. Mas estudando a biografia dela, a autobiografia dela, a gente entende que ela era uma jovem menina que passou por diversos abusos ao longo da infância, estupros, violências, tinha muitas questões com saúde mental, tentou suicídio várias vezes, passou por um relacionamento muito abusivo com Oswald e vários outros homens da literatura que são muito conhecidos, mas não pelo tipo de atitude que tomavam com relação às mulheres. E, enfim, foi a partir dessa descoberta, desse encanto com a história das mulheres contadas por elas mesmas, que eu decido que na minha dissertação de mestrado eu quero contar uma mulher, a história de uma mulher dessa forma, eu quero falar dela a partir da própria voz dela. E aí eu começo a buscar autobiografias, começo a buscar mulheres que tenham falado sobre elas mesmas. E aí eu encontro com Zélia. Eu descubro que Zélia tem uma vasta produção biográfica e de ficção, mas ficção autobiográfica e memorialista. Ela gosta de se chamar gostava, né, já falecida, gosta de se chamar de memorialista, e ela era fotógrafa, escritora, e apesar da Zélia ter tido muitos privilégios, né, por ser uma mulher branca de classe média, eu faço esse recorte na pesquisa, ela, depois do falecimento de Jorge, ocupou a cadeira dele da Academia Brasileira de Letras, mas quando eu fui pesquisar sobre ela, eu fiquei muito incomodada com a forma como ela foi noticiada. Depois que ela faleceu, em diversos veículos de imprensa, eu parava para procurar as notícias e estava sempre a Zélia retratada como musa e companheira de Jorge Amado. Antes de dizer que ela era escritora, antes de dizer que ela era fotógrafa, antes de dizer qualquer coisa sobre ela, ela era a companheira e musa de Jorge Amado. E aí a gente compreende que ela sempre ocupou um lugar de coadjuvante, né? Essa história de por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. A Zélia prova para a gente que ela caminhou ao lado de Jorge, que a relação dos dois era muito, muito mais do que ela era só uma esposa, uma companheira. Nesse momento eu decido que alguma coisa precisa ser feita com relação a esse lugar de coadjuvante, e eu acho que o teatro é sempre um espaço para contar histórias de mulheres que precisam ser conhecidas, e eu decido trazer a Zélia para o lugar de protagonista da própria história. Então, é assim que eu encontro com ela. A dissertação hoje, a pesquisa está dividida em 3 frentes, e essas 3 frentes têm relação com os livros, né? Os títulos têm relação com os livros, é uma brincadeirinha que eu faço. Feministas, graças a Deus, vem do livro Anarquistas, graças a Deus, que é a primeira obra e a mais conhecida de Zélia. A Senhora Dona do Nosso Baile, que é A Senhora Dona do Baile, que é um dos livros dela, e Meu Memorial de Amor, um Memorial de Amor, que fala sobre a última parte da dissertação, que é a construção da dramaturgia. É um memorial, por isso eu usei esse nome. E aí, falando rapidamente sobre cada um desses 3. Esse início, que fala sobre feminismo, eu trago ele porque essa pesquisa toda está baseada numa perspectiva feminista. Então, eu passo esse primeiro capítulo explicando o que é você construir uma dramaturgia a partir de uma perspectiva feminista. E para fazer isso, eu falo de 2 coisas muito significativas, que é o lugar de fala, trazido pela Djamila Ribeiro, e que, ao contrário do que ficou muito conhecido, né, a gente pensa que lugar de fala tem muita relação com quem pode falar o quê. Mas aqui eu quero deixar bem frisado que o lugar de fala não tem relação com isso. O lugar de fala tem relação com você marcar de onde você está falando. Quem é você, de onde você fala, e o que é que esse lugar influencia na maneira como você fala sobre alguma coisa. E dentro da academia, a gente tem muito um senso comum, talvez, não sei se esse é o termo correto, mas a gente fala muito sobre lugares neutros, né? O lugar científico como um lugar neutro. E eu discordo da existência desse lugar neutro,
e eu trago um conceito de Júnia Pereira, que é uma pesquisadora da Faculdade do Mato Grosso do Sul, que fala sobre o dramaturgo transparente. Ela fala sobre como na história da dramaturgia o dramaturgo esteve num lugar de transparência. O dramaturgo não podia aparecer, não devia aparecer, né? Que os personagens ganhavam vida própria, os personagens falavam por si só, independente do que o dramaturgo queira dizer com relação a alguma coisa ou não. E eu discordo disso completamente. E concordo com a Júnia Pereira quando ela fala que esse dramaturgo transparente, ele é um dramaturgo branco, homem e europeu. E que exclui possibilidades de expressões artísticas que não sejam as europeias. Então, trazendo isso para a nossa realidade, adaptando um pouco do que a Júnia fala, eu digo que esse dramaturgo transparente é um homem cis, branco, europeu, que exclui as tradições populares. Então, a gente fala de um tipo de dramaturgia que é considerada clássica e, né, por consequência, de maior qualidade. A gente diz que essa dramaturgia... temos um... ok, perguntas. Temos uma dramaturgia que é construída por homens brancos europeus e que excluem tradições populares. E o que eu estou querendo dizer com esse trabalho é que essa transparência não existe. Que independente de serem... a gente está falando de uma dramaturgia, por exemplo, realista, digamos assim, se a gente fala de Ibsen, por exemplo, que os personagens falam através dos diálogos, né, uma narrativa realista, aristotélica, ainda assim existe a presença daquele dramaturgo, existe opiniões, existem crenças, existem tudo que aquele dramaturgo tem de bagagem, de vivência, aquilo está colocado naquela dramaturgia. E na construção da dramaturgia sobre a Zélia, eu marco o lugar de onde eu falo. Eu digo, eu sou uma mulher branca de classe média, sou uma mulher pansexual, sou uma mulher de candomblé, sou uma mulher com questões de saúde mental, com depressão e ansiedade, sou uma mulher que escreve essa dramaturgia durante uma pandemia, sou uma mulher que, enfim, ocupa muitos lugares que fazem com que eu construa essa dramaturgia a partir de um lugar, e de uma certa maneira que não tem como não entrar, não tem como não influenciar no texto final, e na forma como eu enxergo Zélia. Esse é o meu primeiro capítulo. O segundo, Senhora Dona do Nosso Baile, é um capítulo biográfico, em que a partir de alguns livros de Zélia, e de entrevistas dela, né, que são possíveis de encontrar na internet, de entrevistas que eu ainda pretendo fazer com pessoas próximas, pessoas da família que ainda são vivas, e materiais diversos. Tem uma pesquisadora chamada Antonella Rita Rotilli, que é especialista em Zélia, que fala sobre imigração italiana e que fala sobre a história de Zélia. Tem um livro biográfico belíssimo com relação a ela. A partir de todos esses materiais, eu traço um perfil da Zélia para construir uma metodologia de escrita. Mas essa metodologia, ela tem muito mais relação com a abordagem afetiva, né? Eu digo quem é Zélia, eu digo por que a escolha de Zélia, e eu trago um documento que eu chamo de abordagem afetiva, que é um documento que eu fiz, que eu estou fazendo, que ainda não está pronto, a partir de alguns livros dela. Eu escolhi 5 livros dela: O Anarquistas Graças a Deus, Senhora Dona do Baile, A Casa do Rio Vermelho, Chão de Meninos e Memorial do Amor e Vacina do Sapo, que falam de 3 momentos específicos, que são os momentos que eu quero levar para a cena. O Anarquistas fala da infância da Zélia, o Senhora Dona do Nosso Baile, Senhora Dona do Baile e o Chão de Meninos fala sobre o exílio, e A Casa do Rio Vermelho e o Memorial do Amor e Vacina do Sapo fala da relação dela com Jorge, com a Bahia e com a casa que eles construíram no Rio Vermelho. Como é que funciona essa abordagem? Tudo que é apresentado nos livros, eu faço uma espécie de categorização do que está acontecendo, do que está sendo dito nos livros, né? E isso é uma escolha extremamente pessoal para o processo criativo. Por isso eu chamo de afetivo, porque à medida que eu vou lendo as obras, eu vou entendendo o que me afeta, o que me parece interessante para levar para a dramaturgia, e vou categorizando. Então eu tenho, por exemplo, momentos afetivos entre ela e o Jorge, tenho momentos em que ela sofre com machismo, com o pai,
com o próprio Jorge, com outras pessoas ao redor dela. Tenho acontecimentos históricos, referências diversas de música, literatura, artes visuais, coisas que eu acho que possam ser interessantes para levar para a cena. Sentimentos dela, propostas de cena, de causos que são interessantes que aconteceram nas histórias que eu quero levar para a cena. Então, essa abordagem vai me gerar um documento que vai ser o documento talvez mais importante para a criação da dramaturgia. Então, o segundo capítulo da dissertação passa muito por esse lugar, de análise dos livros e do material biográfico dela. E aí eu encerro com o meu memorial de amor, que é o momento em que eu vou falar do processo criativo. Para fazer isso, eu vou me basear muito no conceito de crítica genética de Cecília Almeida Salles, que é um conceito que tem muita relação com registro de processo criativo, não exatamente para teatro, mas processo criativo de maneira geral, literário, visual, etc. A Cecília fala muito em diários de processo, então eu pretendo, para além desse documento, que já é um diário de processo, porque, querendo ou não, quando eu faço essa categorização, eu faço comentários em cima disso e defino aonde que eu vou usar ou não. Então, para além disso, vai ter um diário do processo. Eu vou me ancorar nos conceitos da Cecília e vou usar também bastante os conceitos da professora Sônia Rangel com relação a processos criativos. Não vou me alongar nisso, porque esse é o momento do trabalho que está menos desenvolvido até agora. E a partir disso, podia ter passado antes, esqueci. Eu pretendo criar um espetáculo num formato de peça-conferência. Também não vou me alongar nisso, mas o que eu digo, por enquanto, é que a peça-conferência ela entra numa categoria de dramaturgia de desvio. Eu vou trazer elementos épicos para essa dramaturgia, mas o que me interessa na peça-conferência é que ela tem uma relação muito grande com o público. É um espetáculo que apresenta a história da Zélia de uma forma quase como uma palestra, mas que dialoga com o público diretamente e que traça paralelos com a atualidade. Eu acredito que a história da Zélia é uma história muito política, né? Ela e o Jorge eram muito... Ela, antes de conhecer o Jorge, isso enfim, quero que fique nítido também, antes de conhecer o Jorge, ela já era uma figura politizada, ativamente política, ela vem de uma família anarquista, ela tem conhecimento sobre comunismo, enfim, movimentos políticos de maneira geral. E eu acredito que a gente está num momento que é muito possível, infelizmente, de traçar paralelos com o momento que ela e o Jorge viveram. Paralelos políticos mesmo, de momentos de ditadura, autoritarismo, etc. Então, eu quero fazer uma peça que dê para criar esse tipo de diálogo entre passado, futuro e presente. E o que mais? Eu acho importante falar sobre isso, dessa força política que Zélia tinha, e do quanto eu quero trazer isso para o espetáculo, porque eu acredito que não faz sentido contar a história de uma mulher sem que essa história seja um fio condutor para contar a história de outras mulheres. Então, eu trago Zélia como uma figura que merece ter a sua história contada, que merece ser protagonista da própria história, mas faço isso também para que exista um diálogo com mulheres da atualidade, com situações políticas da atualidade, e para que mulheres se sintam representadas pela história dela. Essa dramaturgia ainda está em construção. Eu não sei dizer, não pretendo também dizer que ao final da dissertação essa dramaturgia vai estar pronta, que eu acho que a dramaturgia vai continuar sendo construída à medida que ela foi encenada também. Então, eu pretendo entregar um trabalho com tudo isso que eu apresentei até agora, mas não sei ainda se a dramaturgia vai estar completa. E o que mais? E queria fechar essa apresentação falando de amor, porque uma das decisões importantes também com relação a essa dramaturgia foi que eu decidi fazer um ato muito focado na relação dela com o Jorge, que com todos os recortes geracionais tem muitas questões com relação ao machismo, tem muitas questões com relação como a relação dos dois se construiu naquele momento histórico em que eles viviam, mas que com a pesquisa é possível entender
que existia um companheirismo muito grande, principalmente intelectual da parte dos dois. Dos dois dividiam muito crenças políticas, dividiam muito trocas intelectuais. E isso sempre foi muito valorizado entre os dois. E eu acredito que falar de amor no momento que a gente vive também é importante, que é possível falar de política, falar de luta, falar de revolução, falar de feminismo e falar de amor ao mesmo tempo. Então, eu trago só uma citação de Bell Hooks para encerrar, que é: a prática do amor é o antídoto mais poderoso contra as políticas de dominação. E é isso. Obrigada. É isso aí. Você consegue me ouvir? Tá me ouvindo bem? Tô. Ah, massa. Que bom que a gente conseguiu ver aí uma explanação, né, do seu processo de pesquisa. Acho que ficou escuro aqui, desliguei a luz, me esqueci. Pronto. O processo de pesquisa, né, e nunca está pronto, na verdade, assim, logo no início, tem várias coisas, várias questões que vão nos atravessando, né, e é muito importante a gente sempre lembrar desses processos, desde como vai nos provocando, né, e aí você fez toda essa trajetória nessa sua explanação. E vai ser um bom trabalho. Agora, tem algumas perguntas aqui, ainda lembrando da Zélia, né? E, peraí, antes de eu falar isso, vamos ver as perguntas aqui. Tem umas perguntas que o pessoal está fazendo, além de perguntas, também tem alguns comentários, né? Os professoras estão aqui. A professora Elane Cardim está perguntando... durante a sua fala, ela falou que é efetivo também, pois tem uma função de mover como fala. A professora Sônia Rangel fala bastante disso, né? E também, deixa eu ver se eu pego algum comentário de agora, porque enquanto você foi falando, o pessoal foi comentando. E aí, se eu for falar agora, mostrar agora, vai ficar bem descontextualizado, mas a gente vai tentar contextualizar desse processo. A professora Elane ainda está falando aqui que a professora Sônia também foi orientadora dela, os livros dela são maravilhosos, né? E principalmente para pesquisa em artes, que é a sua orientadora, né? A professora... Não. Quem é a sua orientadora? Quem me orienta é o professor Paulinho Alcântara e João Sanches. São os dois orientadores. Como eu fui para a linha de dramaturgia, eu optei por Paulinho e João. Massa, muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta, fala que diz assim: a professora Elisa Mendes, que também é uma provocadora na escola de teatro, uma provocadora cultural também, né? Ela está perguntando em que fase você está no mestrado? Final? Estou no final. Eu já passei pela fase das disciplinas todas, e aí eu estou só na fase da escrita da dissertação. Eu pretendo terminar esse semestre ainda. Massa, Não sei se eu vou conseguir, mas a ideia é essa. Qual é o empecilho maior que você está encontrando? Ai, David. É porque é um mundo vasto, né? Tem uma infinidade de obras criadas, né? Você pontuou algumas aí, falou que vai fazer algumas entrevistas, e na verdade a Zélia ela tem um vasto material, alguns deles nem conhecidos também, né? Muitos são bem conhecidos, outros nem tanto. É um mundo que pouca gente conhece, eu também não conheço muito, mas é muito importante também, né? A gente ter essa proposição. Você sabe se na escola de teatro teve alguém que fez alguma pesquisa parecida? Não? Que eu tenha achado, não. Nunca achei, na verdade, eu nunca achei nenhuma pesquisa de teatro relacionada a ela. Tem muita pesquisa na área de letras, né? Muita gente na área de letras, pela literatura, por ser, né, obras literárias, tem muita pesquisa na área de letras. Agora, eu nunca achei nada relacionado à dramaturgia. Foi uma das coisas que me deixou também com muita vontade de trabalhar. Porque eu gosto muito da ideia de contar histórias de mulheres pouco conhecidas no teatro. Eu acho que o teatro é uma ferramenta para a gente conhecer a história de mulheres, né? Então,
não vi nada de teatro com relação a ela, não achei. Posso ter deixado passar, mas na minha pesquisa não achei. Deve ter alguma faculdade no Brasil, né, que tem essa linha de pesquisa. É isso, é tão difícil de encontrar tanto quanto saber de todas as suas obras, né? Aí vai ser uma trajetória bem ampla. Mais uma intervenção da professora Elaine. Propõe uma brincadeira. Se você fosse descrever a voz, digo fisicamente, de Zélia, como seria? Como seria a voz de Zélia através do seu ouvido? Fisicamente é complicado, porque eu já ouvi muito, né? Ela falando em entrevistas. Tem uma coisa na voz dela que me encanta muito, que é a doçura. A Zélia fala desde a guerra até a relação dela com o Jorge, com a mesma doçura. Ela tem uma forma muito bonita de ver, de falar e de contar histórias. Ela fala, inclusive, que ela começou a escrever porque a filha dela pedia, porque ela sentava, essa coisa, esse ato de sentar em roda com as crianças e contar histórias, né? Ela fazia muito isso. Então, me encanta muito essa doçura dela, essa forma muito acolhedora, muito maternal. Ela era uma matriarca, né? E a galera italiana tem muito essa coisa da matrona, né? Da matriarca. E ela era uma matriarca que sentava seus filhos, netos e tal, e contava as histórias. São muitas histórias. Então, essa doçura na voz para falar desde a guerra até o amor, para mim é o que fica da voz dela. Não sei se responde a brincadeira, mas foi isso que veio na cabeça. Ela disse que lindo. Na verdade, essa circularidade também tem uma ancestralidade africana, né? É muito importante que a gente possa lembrar desse momento de circular, ampliar as visões, né? Nada melhor do que no círculo, né? Não é à toa que nós vivemos num mundo que é circular, nós temos uns planetas circulares, o nosso globo ocular é circular. Então, na verdade, tudo que nos faz girar é que nos faz avançar. E essa sua apresentação oral aí de uma pesquisa em andamento tá num caminho que vai provocar bastante, né? Principalmente para quem nunca fez esse bate-bola com o teatro e a Zélia. O Jorge, você conseguiu fazer algum paralelo? Eu não tentei, sendo sincera, assim. Porque como eles eram muito unidos, né, nas produções. A Zélia, ela foi muito, até ela começar a escrever, ela foi muito, eu não gosto dessa palavra, mas quase que como uma assistente do Jorge. Ela revisava os textos dele, ela batia os textos dele na máquina. Tem uma entrevista muito forte que eu vou levar para a cena de qualquer forma, que é a Leda Nagli pergunta para ela sobre como era a rotina dos dois, e a Zélia fala que ela escrevia, aí quando o Jorge precisava bater o texto dele na máquina, ela parava o que ela estava fazendo para bater os textos dele. Aí a Leda pergunta, e quem batia os seus? Aí ela fala, não, eu também. Aí ela falava, pois é, né? Assim, até nisso a jornada é dupla e tal. Então, assim, tem um companheirismo muito grande dos dois com relação à escrita. Ela passou muitos anos escrevendo junto com ele, revisando e tal. Quando ela foi publicar, ele também revisou muito e ajudou muito ela a produzir. Mas eu não foquei no Jorge nas minhas pesquisas. Eu li coisas, li cartas dos dois, que são muito bonitas, muito poéticas. O amor dos dois era muito bonito. Mas eu propositalmente não busquei muito sobre o Jorge. Eu acho que já tem material suficiente sobre ele, sabe? Meu negócio era a Zélia mesmo como protagonista da história. Sim, mesmo porque, pelo que você acabou de falar, né? O protagonismo dela ficava meio sombra dele. A sombra. E, na verdade, quando você propõe isso, é para trazer até um protagonismo, né? Que muitas vezes não foi tão explícito, né? Todos conhecem a Zélia Gattai, né? Muita gente conhece, mas as suas produções, principalmente no teatro, não são conhecidas. Ela tem textos dramáticos, é isso mesmo? Ou eu entendi errado?
Não, não, são romances. São romances autobiográficos e tem, se eu não me engano, 2 de ficção e tem alguns infantis também. Mas Sim, sim. nenhum dramaturgo, não nenhum dramatúrgico. Eu ouvia falar muito na Zélia quando, não sei se você chegou a conhecer, o Teatro 18, né, daqui de Salvador. É Já um ouvi teatro falar, que, mas... é um teatro que fica no Pelourinho, ele está desativado, mas era um teatro que fazia muitos trabalhos, né, tanto com a Mabel Veloso, né, que é do parentesco de Caetano, e também da Zélia, né, e era muito importante rememorar e valorizar, né, esse processo. Você também tinha falado anteriormente sobre o lugar neutro e lugar de fala, né? Sim. E aí você trouxe algumas referências nesse pensamento. Você poderia aprofundar um pouco mais essa questão sobre o lugar neutro, o lugar de fala, dentro da sua pesquisa? Posso. É assim, é difícil. É difícil. É porque, assim, a gente tem muito... A gente aprende muito com os clássicos da dramaturgia, com os autores clássicos da dramaturgia, né? Que o personagem fala por si só, né? Que nos diálogos é a personagem que fala e as ideias do autor precisam ficar escondidas nisso. É uma coisa que a gente estuda na escola, né? Até porque é importante dizer que na escola a gente estuda majoritariamente homens brancos, né? Pouquíssimas mulheres, mulheres e homens negros menos ainda. Então, eu acho muito importante a gente começar a discutir sobre essa suposta neutralidade na construção dramatúrgica, porque nenhuma dramaturgia, em absoluto, ela é construída de forma neutra. Nenhuma obra é construída de forma neutra. Nenhuma obra artística, nenhuma obra científica. Essa neutralidade acadêmica que a gente fica repetindo, na verdade, é só uma repetição de discurso hegemônico, é só para dizer que existe um discurso correto, para poder a gente falar que os outros discursos são identitários, são discursos de minoria, são discursos menos importantes até, né? Quando a gente fala de uma mulher falando sobre feminismo, quando a gente fala de uma mulher negra escrevendo sobre a sua história, quando a gente traz, sei lá, Carolina Maria de Jesus, a gente vai falar da história dela, e aí vão dizer, não, mas é uma peça política, é uma peça que fala sobre uma mulher negra, não sei o que. Tem que ser teatro político. Sim, tudo é político. Todo discurso é político. Quando você escolhe dizer que não está sendo político, você também está sendo político. Então, eu acho que a neutralidade vem desse lugar. Vem de você marcar quem é que está dizendo aquilo, porque você saber quem diz influencia muito no que está sendo dito. Muito. E aí eu quero que... Tanto que eu dedico um capítulo inteiro a isso, né? Quando eu vou falar de feminismo, e falo de feminismo também para falar dos lugares de privilégio de Zélia, porque eu estou usando o feminismo, em sua maioria, buscando teóricas de feminismo decolonial, que eu acho que hoje é o que faz mais sentido para a gente pensar feminismo, porque feminismo tem vários movimentos, né? Dentro do movimento feminista. Não existe um tipo só de mulher, então não existe só um tipo de visão com relação a essas tantas mulheres. Mas é muito mais isso de marcar o lugar de quem está falando. Eu vou falar de Zélia de um jeito específico. Você, David, falaria de Zélia de um outro jeito. Um homem branco, cis, hétero, sei lá, falaria de uma outra forma. Os nossos marcadores sociais, a forma como a gente caminha nesse mundo, diz muito de como a gente vai produzir na nossa criação artística. Então, quando eu digo lugar de fala, eu estou falando disso, assim, da gente saber quem é que está falando e por quê. Exato. É isso. Bem, temos aí, então, a professora diz o seguinte: Letícia, parabéns pela pesquisa, que já carrega a sua importância pelo próprio ineditismo. A voz de Zélia, através de seu olhar numa pesquisa em artes cênicas, que seu caminho seja doce. Que linda. Então, temos aí, Obrigada. né, a esse momento que é muito importante. Você já apresentou alguma vez esse seu processo de andamento? Não, minha primeira vez hoje aqui com vocês. Estou muito feliz. Que bom. Primeiro, o processo de conseguir expor já não é fácil, ainda tem isso. Já não é fácil, você já tem, sim, uma visão do que você quer, porque primeiro é difícil encontrar o tema, né?
depois aprofundar ele. E aí você tem feito isso. Bem, gente, então a gente agradeço muito sua presença aqui, Letícia, professor Cajaíba. Brava iniciativa, David, muito bom ouvir o desenvolvimento da sua pesquisa, Letícia. Obrigado, professor. Obrigada. E aí a gente volta, né, num momento breve, em breve a gente vai ver aí já você defendendo, né, a sua pesquisa, vai ser muito importante, né, e espero que a gente saiba, né, para que a gente possa, alguns de nós de lá do diretório possa estar lá para ver o fruto desse seu trabalho, tá bom? Sim, não, vou divulgar, fique tranquilo. E em breve, mais ainda, a encenação da peça, se tudo der certo. Ficamos agora com sua consideração final desse encontro. Professora Elisa, gostaria de partilhar depois com você algumas pesquisas que fiz em Ilhéus, coisas que me moveram sobre o casal, tá vendo? Arrasou, obrigada, Elisa, arrasou, agradeço. Que bom. Muito bom esse encontro, viu? Estou muito feliz porque já robustece, né, o que você vem se propondo a fazer muito bom. Que legal. Obrigada, David, pelo convite. Obrigada, gente, pelas considerações, pelos comentários. Estou muito feliz. Obrigada. Maravilha, maravilha. Então é isso, gente. Nós voltamos. Amanhã tem uma programação extensa que começa pela manhã. Lembrando que amanhã também encerra para as pessoas que quiserem fazer a oficina do Teatro do Oprimido. Então encerra amanhã as inscrições, é gratuita, é para as pessoas da Escola de Teatro, mas as pessoas de fora também podem se inscrever. Dá uma olhada no link na bio da Escola de Teatro. E a gente volta amanhã também com a programação falando sobre o Dia da Mulher. Olha, a gente já começou a falar sobre o Dia da Mulher hoje, tá vendo? Já deu essa abertura hoje. Amanhã a gente só fortalece ainda mais. Até mais, Letícia. Tchau, pessoal. Obrigada.